Boa noite, irmãos. Essa é a nossa devocional dessa segunda-feira, dia 15 de março. Mais uma vez nós estamos na presença do Senhor. Ele tem nos sustentado, nos guiado. Nós precisamos crer na direção que Ele está dando para a nossa vida, aquilo que Ele pode fazer por nós, aquilo que Ele está operando no mundo. Então, vamos orar nesse instante, vamos colocar as nossas vidas diante do Senhor, vamos ouvir o que Ele tem a nos dizer. Nessa noite eu quero que você medite comigo em alguns versículos do livro de Deuteronômio. Deuteronômio capítulo 32, versículos de 45 a 47. São as últimas palavras de Moisés para o povo de Israel, e a palavra de Deus nos diz assim: Tendo Moisés falado todas essas palavras a todo Israel, disse-lhes: Aplicai o coração a todas as palavras que hoje testifico entre vós, para que ordeneis a vossos filhos que cuidem de cumprir todas as palavras dessa lei. Porque esta palavra não é para vós outros coisa vã, antes é a vossa vida. E por esta mesma palavra prolongareis os dias na terra, a qual, passando o Jordão, ides para a possuir. Amém? Moisés, então, depois de todos aqueles anos com o povo de Israel, 40 anos ali andando no deserto, ele então reúne o povo, e diz para o povo: olha, eu estou indo, eu não fico mais com vocês, mas é muito importante que vocês se lembrem de tudo o que aconteceu até aqui, de quem é o Deus a quem vocês servem e do que Ele já fez por vocês e das promessas que Ele então deu. Moisés diz: olha, só o Jordão separa vocês agora da terra prometida, mas é muito importante que vocês se lembrem de obedecer ao Senhor, de fazer a sua vontade. É muito importante que vocês se lembrem quem é o Deus que prometeu e que está cumprindo a promessa de dar a terra de Canaã a vocês. Aqui no versículo de número 39, um pouco acima, Moisés diz o seguinte: Vede agora que eu somente, e mais nenhum Deus além de mim. Eu mato e faço viver, eu firo e eu saro, e não há quem possa livrar alguém da minha mão. Era essa definição de Deus que Moisés então queria imprimir no coração do povo, que Deus era o Todo-Poderoso. Ele era autoexistente, ele é autoexistente, ou seja, quando ele diz eu sou, ele não teve começo, ele não terá fim, ele é o grande eu sou, tudo que existe deriva da vida dele, ele é o criador de tudo. Moisés diz, olha, Deus é o grande eu sou e ele é singular, porque eu somente e mais nenhum Deus além de mim. Deus não tem concorrente, não há ninguém que possa ser comparado ao Senhor. E Moisés então queria dizer ao povo: olha, os outros deuses, aqueles feitos por mãos de homens ou criados no coração dos homens, são falsos. Ele é o único Deus verdadeiro. Moisés também fala da onipotência de Deus, diz: olha, eu mato e eu faço viver, eu firo e eu saro. É Deus quem dá a vida, quem tem autoridade para tirar a vida. Ele é Senhor sobre a morte, sobre os acontecimentos. É Ele quem aplica o juízo, é Ele quem restaura. Ele faz, Ele não precisa pedir licença para fazer. Ele é soberano em seu ser e Ele é soberano em todas as suas obras. E Moisés ainda fala do quanto Deus é invencível. Ele diz: olha, não há quem possa livrar alguém da minha mão. Ninguém pode desafiar o poder de Deus e escapar, porque Deus pode tudo quanto Ele quer. Diante dele, todos os poderes da terra então vão se curvar. Ele desbanca o panteão dos deuses, ele desbarata exércitos, ele quebra o arco, despedaça as lanças, ele faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. E Moisés então define, lembra ao povo de quem é Deus, de quem é o Deus a quem eles servem. Moisés lembra ao povo que nós, como seres humanos, podemos fazer muitos planos. A nossa mente pode se agitar com muitas cogitações, mas os nossos pensamentos e nossos inúmeros propósitos, eles
não permanecerão sendo apenas nossa vontade, eles só permanecerão se eles estiverem de acordo com o propósito de Deus, que é soberano, porque o plano do nosso Deus, ele é perfeito e ele é vitorioso. É Ele quem enxerga os detalhes da nossa vida no futuro, é Ele quem está presente no nosso amanhã. Nós não sabemos o que é melhor para nós, mas o nosso Deus sabe. A gente não sabe nem como orar, mas é Ele então que sonda os nossos corações. E a gente sabe que os desígnios dele são perfeitos, os propósitos deles permanecem, porque o nosso Deus é a fonte de todo bem, é o Pai das luzes. E então Moisés lembra isso ao povo. E ele termina no versículo 45 aí, dizendo uma coisa muito interessante. Ele diz, olha, no versículo 47 diz: porque esta palavra, ou seja, a palavra de Deus, as ordens do Senhor, não são para vós outros coisa vã. Antes é a vossa vida, e por essa mesma palavra prolongarei os dias na terra, a qual, passando o Jordão, vocês vão possuir. Moisés estava dizendo o seguinte: a palavra de Deus é a coisa mais importante que vocês têm na vida. Aquilo que Deus prometeu através da sua palavra é a coisa mais importante, ela é a vida de vocês, é pela palavra de Deus que vocês vivem. E aí nós podemos pensar algumas coisas. Se nós conhecemos o Deus a quem nós servimos, se nós então temos consciência do seu poder, da sua invencibilidade, da sua singularidade, daquilo que ele é, da sua autoexistência, da sua autoridade sobre o mundo, do quanto ele é absoluto, se nós conhecemos esse Deus de todo o nosso coração, como Moisés disse ao povo, explicou ao povo, se nós temos essa consciência, nós precisamos também entender que a palavra do nosso Deus é a nossa vida. E isso é um conceito muito importante, porque isso nos leva a entender a importância da obediência, a importância de obedecer a palavra de Deus, de crer naquilo que o nosso Deus nos revelou através da sua palavra. Para nós, irmãos, isso é um privilégio, porque o povo de Israel não tinha a palavra de Deus escrita naquela época. Eles se baseavam naquilo que era dito a alguns profetas, né? E depois foram aparecendo os livros do Antigo Testamento, mas eles não tinham a palavra de Deus escrita, manifesta. Nós temos a palavra de Deus escrita, e ela não só foi escrita, né, nas páginas da Bíblia, mas a Bíblia nos diz que ela é impressa nos nossos corações. Ela deve ser impressa nos nossos corações, nós devemos guardá-la dentro de nós, porque a palavra de Deus é a nossa vida. Quando nós pensamos nesse versículo, a gente precisa lembrar que as promessas de Deus são, de certo modo, obrigações que Ele impõe a Ele mesmo. Porque Ele não pode mentir, Ele não falha, Ele é fiel em todas as coisas. Então, se Ele prometeu, Ele tem a obrigação, né, digamos assim, com Ele mesmo, de cumprir. E todas as promessas que estão, então, na palavra de Deus, elas vão ser cumpridas. Todas elas, sem exceção. Porque aquilo que Deus faz, Ele cumpre. E a palavra, então, ela é um testamento que nos outorga uma herança, e ela é uma escritura que nos garante uma possessão. Por meio daquilo que Deus deixou escrito, por meio da sua palavra, nós temos então acesso à pessoa de Deus e ao que Ele pode então fazer por nós. A gente então precisa aprender 3 lições importantes sobre a palavra de Deus, sobre a Bíblia. A primeira coisa, a palavra de Deus, ela não é uma coisa vã. Ela não é oca, ela não é vazia, muito menos ela é inútil. Pelo contrário, ela é útil para a formação do nosso caráter e ela é aquilo que nos capacita para o serviço do Senhor. Ela é indispensável nas nossas vidas e ela é insubstituível. A Bíblia diz que a palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz e ela é mais cortante do que a espada de 2 gumes, ela penetra até a divisão das juntas, das medulas, da alma e do espírito, e é ela quem discerne as intenções do coração do homem. A palavra de Deus, ela é
a base sobre a qual nós devemos então estabelecer a nossa vida. Ela não é uma coisa vã. Você não pode ler a palavra de Deus e achar que o que está escrito ali está simplesmente escrito e pronto. Se eu não fizer, tudo bem. Se eu fechar a minha Bíblia e fizer tudo diferente do que está escrito, tudo bem. Não é assim. A palavra de Deus, ela é viva. Ela não é uma coisa vã. Se você leu, se Deus falou com você através da palavra dele, modifique a sua maneira de agir. Mude a sua vida. Porque ele prometeu que o pecado tem consequências, e se ele prometeu, isso é verdade. Ele prometeu que a obediência tem recompensa, e se ele prometeu, isso é verdade. Então nós precisamos entender que a palavra de Deus não é uma coisa vã. Em segundo lugar, não sendo uma coisa vã, sendo uma coisa então insubstituível, indispensável, a palavra de Deus, ela é a nossa vida. Ela não é uma parte da nossa vida, alguma coisa que deve ser importante na nossa vida. Ela é a nossa vida, é a vida do povo de Deus. Assim como Deus é a nossa vida, a palavra dele é viva e nos transmite a verdade sobre ele, sobre as bênçãos da sua graça. É a palavra de Deus que é capaz de restaurar a nossa alma e que pode então nos tornar sábios para a salvação. Você nunca vai ter sucesso na sua vida cristã se você não tirar tempo e não aplicar o seu coração à leitura da palavra de Deus. Se você não estiver disposto a ouvir o que Deus tem a te dizer através da palavra dele, se você não estiver disposto a abrir a sua Bíblia e dizer, Senhor, fala comigo, e ali você ler, você estudar, você tentar entender o que Deus está querendo dizer para você, você nunca vai ter sucesso. A palavra de Deus precisa ser a sua vida. E a partir do momento que você pede, Senhor, implanta essa palavra no meu coração, você vai ver os seus pensamentos mudarem de direção, as intenções do seu coração serem discernidas na presença de Deus, e você vai ver então a sua vida, a sua maneira de viver, a sua visão da vida mudar radicalmente. Então você precisa entender que, sendo servo do Senhor, a palavra de Deus é a sua vida. Ela não deve fazer parte apenas da sua vida, ela deve ser a sua vida, a coisa mais importante na sua vida, a sua regra. Aquilo que você vai fazer deve ser pautado pela palavra de Deus, né? Você deve perguntar sempre, é isso que a palavra de Deus me ensina? Em terceiro lugar, Moisés disse ao povo que é a palavra de Deus que prolonga a nossa vida. Prolongar significa alongar, estender, adiar, incompridar, né? É uma promessa de uma vida mais longa e abençoada que vem como resultado da obediência à palavra de Deus. A Bíblia, ela é o elixir da juventude, que garante que nós vamos ter qualidade de vida para sempre, né? É uma metáfora na vida da terra para a vida no céu. Porque quando nós então vivemos de acordo com a palavra de Deus, nós seremos vitoriosos em todos os nossos momentos, em todas as nossas lutas. Às vezes, irmãos, nos falta muita fé na palavra de Deus. Porque às vezes nós nos desesperamos diante das situações, mas nós nos esquecemos que existem promessas claras a respeito de toda e qualquer situação que possamos viver na palavra de Deus. Às vezes nós nos esquecemos que tudo que nos acontece, o Senhor Jesus já previu, já antecipou, já viu, né? Ele sabe. E ele então já deixou isso escrito e inclusive já nos disse qual é a solução para os nossos problemas. Mas muitas vezes nós desconfiamos, nos falta fé, muitas vezes nos falta conhecimento da palavra de Deus. E com isso nós vamos vivendo, tropeçando na vida, cheios de dificuldades, cheios de luta. Então nessa noite que nós possamos pensar no que Moisés disse para o povo, quando ele disse, olha, a palavra de Deus para vocês não é uma coisa vã, porque vocês sabem quem é o Deus a quem vocês servem. Ela tem que ser a vida de vocês e vocês precisam obedecer a palavra de Deus para que vocês tenham uma vida longa sobre a terra, uma vida próspera.
cada dia mais, irmãos, nós precisamos conhecer a palavra de Deus e guardá-la no nosso coração, para resistir aos ataques do inimigo, para vencer as dificuldades, para ser vitoriosos, para viver a vida que Deus tem, então, nos garantido e prometido para nós. Amém? Vamos orar, vamos pedir ao Senhor que nos capacite a entender essa mensagem. E nessa noite também nós vamos orar pelos nossos enfermos, vamos continuar orando, nossos irmãos e amigos que estão enfermos, alguns com Covid, outros com outras enfermidades, muitos enlutados, mas o Senhor também nos deu promessas a respeito disso. Nós precisamos entender, como cristãos, que a morte não é o fim e que quando nós partimos daqui para estar com Cristo, nós estamos indo para uma vida infinitamente melhor. E nós precisamos entender também como cristãos que aqueles que ficam, nós que ficamos aqui, temos o conforto do nosso Deus, que é o Deus de toda consolação e que nos capacita a enfrentar esses momentos de dor e de angústia. Nós também precisamos entender que o Senhor tem um propósito na enfermidade da vida de cada pessoa e que Ele usa as enfermidades para a sua glória, para que Ele seja glorificado. Então que para alguns Ele vai trazer cura, para outros o processo será mais lento, mas que todos os acontecimentos estão sendo feitos de acordo com aquilo que Ele planejou e para a glória dEle. Então nós precisamos entender o que a palavra de Deus tem nos dito a respeito de cada uma das situações que nós vivemos. Nós precisamos entender que o Senhor é o nosso sustento, precisamos crer nisso, que Ele vai abrir as portas, seja de sustento material, seja de trabalho, seja para a resolução de problemas importantes, porque Ele é o refúgio, é a fortaleza, é o socorro presente no meio da angústia. Então, quando nós nos apossamos da palavra de Deus, entendemos e guardamos ela no nosso coração, irmãos, a nossa vida, a nossa maneira de viver realmente muda. É isso que nós devemos buscar. Vamos continuar orando por todos, vamos orar nesse instante. Senhor Deus e Pai, ó Deus, o Senhor é quem me prometeu e o Senhor é fiel para cumprir. Ó Deus, a Tua palavra não é para nós coisa vã, mas ela deve ser a nossa vida. E é por isso que nós choramos nessa noite, para que a Tua palavra seja a nossa vida. Que o nosso coração esteja firmado no Senhor, que possamos olhar para as dificuldades, para os problemas, para as tristezas, para as angústias, não com os nossos olhos humanos, mas com os olhos espirituais, com aqueles olhos que discernem, ó Deus, o Teu propósito e a Tua vontade no meio das situações. Ó Deus, nos reveste de poder do Teu Espírito Santo, do poder que vem através da leitura da Bíblia, do poder que vem através dos momentos de oração e de comunhão contigo. Que possamos aprender, ó Deus, que só seremos vitoriosos se as nossas vidas estiverem prontas para o Teu serviço, se, ó Deus, o nosso coração estiver definitivamente inclinado a fazer a Tua vontade. Essa é a receita, ó Deus, para vivermos aqui, ó Deus, já nos preparando para a vida que teremos com o Senhor no céu. Então abre o nosso coração, abre o nosso entendimento. Ó Senhor Deus, perdoa os nossos pecados, porque, Senhor, muitas vezes nos falta fé, muitas vezes nos falta conhecimento do Senhor. E, ó Deus, muitas vezes nós nos atropelamos e fazemos coisas que não são do Teu agrado. Pecamos por omissão, pecamos por comissão, pecamos em pensamentos, em palavras, em obras. Ó Deus, a intenção do nosso coração não Te agrada. Mas, Senhor, o Senhor é o Deus que levou todas as nossas enfermidades, os nossos pecados na cruz do Calvário. O Senhor já sofreu esse castigo. E é por isso que hoje nós podemos nos chegar aqui e dizer: Senhor, nos perdoa. Lembra, ó Deus, que nós somos pó. Lembra da nossa estrutura. Ó Deus, e nos limpa. Ó Deus, nos justifica, purifica os nossos pecados. E nos ajuda para que possamos viver de acordo com a Tua vontade, não com a nossa. Ó Deus, nesse instante quero colocar na Tua presença todos os enfermos. Ó Deus, essa enfermidade tem afligido a humanidade, tem afligido os Teus servos, mas eu sei que o Senhor está presente em cada momento e o Senhor tem um propósito em cada vida. Muito obrigada porque o Senhor está com o irmão Rodrigo, com a irmã Keide, eles já estão bastante recuperados.
Muito obrigada porque eu sei que o Senhor também está presente com a irmã Kellen, com o irmão Osni, e eles também estão passando por esse momento de enfermidade. Ó Deus, eu também nesse instante quero te pedir que o Senhor tenha misericórdia, ó Deus, da vida da Amanda naquele leito de UTI. Ó Deus, o Senhor é o Deus dos céus, o Senhor dos senhores, o médico dos médicos, e se a sua vontade for essa, o Senhor pode restaurar a vida da Amanda, como o Senhor tem restaurado a vida da Ana Carolina. Ó Deus, o Senhor pode, ó Deus, levantar a Alessi daquele leito de enfermidade, se essa for a tua vontade. E o Senhor pode agir de maneira grandiosa na vida do pastor Gilberto, da sua esposa. Ó Deus, do pastor Hamilton, da sua família. Ó Deus, nós te clamamos pelos teus servos que têm enfrentado o Covid. Ó Deus, tantos são, às vezes nós nem lembramos de todos, mas nós te agradecemos porque nós sabemos que o Senhor está ali e o Senhor tem operado na vida dos teus servos. Continua manifestando teu poder. Usa, ó Deus, para a tua glória essa enfermidade, para que o Senhor possa ser glorificado pelo testemunho de cada um, onde o Senhor operou um milagre. Senhor, nós te agradecemos também, ó Deus, pela vida do Wilson. Te pedimos que o Senhor continue com ele. Ó Deus, te pedimos também pela vida do irmão Feliciano, continua trazendo vitória para o teu servo, ó Deus, a vida da Regina, a vida ó Deus, da Lindaura. Também te pedimos pela Viviane e sua família, te pedimos pela Sara. Ó Deus, tem misericórdia da Sara Luiz e cuida dela, não só trazendo cura física, mas principalmente trazendo cura espiritual para a vida dela. Ó Deus, abençoa os nossos irmãos que são idosos, ó Deus, tem misericórdia, Senhor, que estão enfrentando momentos de dificuldade também, de medo nessa pandemia. O pastor, irmã Lucineide, a irmã Helenita, o irmão Tinho, ó Deus, irmã Maria de Fátima, irmã Maria José, irmã Silvia, ó Deus, todos os nossos irmãos, irmã Roseli, irmã Marli, cuida de cada um, ó Deus, tem misericórdia também, irmã Aura e sua família. Ó Deus, cuida de cada um, cuida dos nossos adolescentes, cuida das nossas crianças, cuida, ó Deus, para que eles sejam transformados pelo Senhor, os esposos das nossas irmãs, a família, ó Deus, daqueles que ainda não são crentes, família da irmã Maria de Fátima, do irmão Tim, da irmã Helenita, ó Deus, nós colocamos os teus servos na tua presença e nós pedimos que o Senhor sonde nesse instante o coração de cada um. Ó Deus, toca com a tua mão de poder, abençoa a família do Giovanni, a família da Laura, a família da Albiana, da Sueli, da Cidinha, ó Deus, do Rosiron lá em Porá, dos nossos outros familiares ali naquela cidade, a tia Selma, o tio Geraldo. Ó Deus, tantas pessoas nesse instante que precisam da tua graça, que precisam da tua intervenção. Tem misericórdia. Te peço também pela vida daqueles que estão enlutados, como a Alessi, ó Deus, que perdeu seu esposo. Ó Deus, abençoa ela, a sua família, abençoa a família do Walter, ó Deus, que o Senhor possa estar trazendo conforto, consolo, ó Deus. Abençoa, ó Deus, cada família enlutada, a família da Nery. Ó Deus, te pedimos por aqueles, ó Deus, que estão reconstruindo suas vidas, família da irmã Welcia, da irmã Rose. Ó Deus, quantas pessoas afligidas por essa enfermidade. Tem misericórdia de cada um, toca em cada coração. Ó Deus, transforma situações. Ó Deus, que cada vitória seja um testemunho do teu poder na vida do teu povo, da tua glória. Ó Deus, sustenta a tua igreja. Ó Deus, que nós possamos entender que nesse momento nós temos uma missão. Nós precisamos levar o teu evangelho, nós precisamos levar, ó Deus, aquilo que as pessoas precisam no meio desse desespero. Nós precisamos levar o Senhor, a sua mensagem, o seu consolo, o seu conforto. Ó Deus, tira de nós o medo e nos ajuda a enfrentar, ó Deus, os nossos dias, ó Deus, com perseverança e sabendo qual é o principal motivo pelo qual nós estamos aqui. Ó Deus, nos faz testemunhas do Senhor a cada momento, que possamos, ó Deus, decidir seguir os teus passos, que possamos, ó Deus,
proclamar que o Senhor é fiel, dar a nossa vida nesse propósito, que possamos espalhar flores, ó Deus, nos caminhos tão difíceis, tão áridos, pelos quais as pessoas têm passado. Ó Deus, tem misericórdia de nós, abre os nossos corações, nos faz dispostos, nos faz servos, nos faz prontos para servir, que possamos viver para servir. Ó Deus, nós te pedimos nesse instante, muda os nossos corações, transforma as nossas vidas. Nós te exaltamos porque o Senhor é o grande Deus. Não há outro Deus além de ti. O Senhor é poderoso, é singular. O Senhor é aquele que faz conforme o conselho da sua vontade. É o Senhor que tem poder sobre a vida e sobre a morte. O Senhor é Deus eterno, soberano, imutável. Ó Deus, nós te exaltamos, te glorificamos na beleza da tua santidade. Colocamos as nossas vidas nas tuas mãos. Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por nós, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. E nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor te abençoe, abençoe a sua vida. Continue dedicando a sua vida ao Senhor. Tire tempo para aprender dele, para falar com ele. Use cada minuto que você tem para a glória do Senhor e você vai ver a sua vida transformada. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Amém. Fica aqui, meu Senhor, eu sei, já está tarde, ainda assim eu insisto. Deixa-me olhar em teus olhos e me perceber pecador. Como eu quero ouvir tua voz, vem e fala ao meu coração. Seja tua morada, um lugar pra te encontrar, que eu viva sempre assim, tendo teu querer em mim, meu Senhor. Já está tarde, ainda assim eu insisto.